Boa noite, querido amigo, querida amiga. Se você está me assistindo nesse momento, é porque você decidiu separar um pouquinho do seu precioso tempo para ouvir Deus falar com você. Nós estamos iniciando a nossa Semana Santa, que também é conhecida como Semana da Paixão. Essa é uma semana que nos faz lembrar da última semana de Cristo aqui na Terra, antes da sua crucificação. E eu tenho certeza que por meio dos ensinos de Jesus que nós estaremos vendo essa semana, receberemos muitas bênçãos dele na nossa vida. Muito obrigado por estar aqui conosco e que você que é convidado de alguém tenha certeza de uma coisa: o acaso não existe. O que existe é providência de Deus. E você já parou para pensar que se não existisse a pandemia, nós não estaríamos fazendo a Semana Santa gravada e sim nas igrejas e talvez você não estivesse conosco? Por isso, creia que o Senhor Jesus planejou esse momento e eu tenho certeza que você vai ter uma semana de muitas bênçãos. Boa noite, queridos. Meu nome é Cristina. É um prazer tê-los aqui ao longo dessa semana, na qual o tema é Restaurados em Cristo. Com certeza nós temos algo para ser restaurado em nossa vida. E ao longo da semana, estudando a Palavra de Deus, nós vamos ter a oportunidade de deixar o Espírito Santo agir em nós e fazer essa transformação. Fique conosco, você será muito abençoado. Eu queria aproveitar esse momento, então, para convidar você para juntos buscarmos a presença de Deus em oração. Podemos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos a Ti porque podemos iniciar a nossa semana buscando a Tua presença e aprendendo com a Tua palavra. Por favor, que agora o Teu Espírito Santo venha estar com todos nós, onde quer que estejamos, para juntos, Senhor Deus, recebermos as bênçãos que o Senhor separou para nós nesta noite. Ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabia que os anjos louvam constantemente a Deus? O louvor foi criado por Deus e o louvor nos leva a adorá-lo. Os anjos adoram a Deus constantemente louvando Ele. E eu e você temos essa oportunidade também, porque o louvor prepara o nosso espírito para se aproximar de Deus. Eu quero convidar você a refletir e a participar comigo de um louvor. Refletir na sua letra e juntos cantarmos para louvar a Deus. Foi preparado com muito carinho um hino muito especial para essa Semana Santa. E nós, então, iremos cantar juntos nesse momento. Eu tenho certeza que aos pouquinhos a gente vai pegando, o ritmo da letra. Pode ser que agora, no começo, você fique tímido ou não consiga cantar muito bem, mas ao longo da semana você vai pegando o ritmo e aprendendo a letra, e eu tenho certeza que no final da semana nós vamos conseguir louvar a Deus de uma maneira muito especial. Então, cante comigo esse hino. Seus ombros, o preço do amor.
pecador se entregou. Ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Queridos, Deus fala conosco através de testemunhos também. Vamos assistir esse relato neste momento. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. Eu tinha 8 anos de idade, em 1992, eu vim para São Paulo, morar com os meus tios. As coisas não estavam fáceis para minha mãe, criar os 3 filhos, sem pai. Então ela permitiu que eu viesse morar em São Paulo. Chegando aqui eu fui morar em um bairro periférico da cidade de São Paulo, em uma periferia. E na adolescência eu comecei a contrair alguns vícios. Então eu conheci a bebida alcoólica, o cigarro e estava cada vez mais me afundando nos vícios. Aos 16 anos de idade, eu saí da casa dos meus tios e fui morar sozinho. Mesmo com todas as dificuldades, eu queria trazer a minha mãe para o estado de São Paulo, a minha mãe e meus irmãos que moravam então no interior do Maranhão. Então eu consegui, os trouxe para cá
Mas a minha mãe, ao chegar aqui, ela percebeu que eu tinha costumes diferentes dos demais filhos, dos outros 2 irmãos que ela criou. E aquilo a deixava muito triste. A minha mãe, ela veio para cá, para São Paulo, e ela já era convertida à fé adventista. E ela então começou a orar por mim, para que eu também me convertesse, para que eu parasse de fumar, de beber, de ir às festas. E parecia que nada estava adiantando. Até o dia em que ela me inscreveu em um curso para deixar de fumar na sua igreja local. Eu disse, tá bom, eu vou. Então eu fui para aquele curso e ali eu gostei muito, né? Realmente eu consegui parar de fumar. Depois daquilo, eu comecei a me interessar pela mensagem adventista. Então eu encontrei um irmão da igreja que começou a estudar a Bíblia comigo. E cada vez que estudávamos, as coisas começavam a ficar mais claras em minha mente, eu começava a sentir que eu deveria tomar maiores decisões em minha vida. Então, eu realmente não só parei de fumar, como também parei de beber e comecei a ir à igreja, a frequentar a igreja. E até um dia que eu estava frequentando uma semana especial de oração, que era a Semana Santa, e me fizeram um convite para que eu me batizasse. Eu, de prontidão, aceitei, né? E fui batizado, me tornando então um adventista do 7º dia. Eu não sabia quais passos eu daria, mas Deus foi conduzindo a minha vida de tal forma que no ano seguinte, 2005, eu deixei o meu emprego e eu fui colportar. E na colportagem fui bem sucedido. Em 2008 eu me casei. Em 2009 eu ingressei no Seminário Adventista de Teologia. E em 2012 eu concluí minha faculdade de Teologia. Hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista 7º Dia, mas tudo que eu queria era apenas deixar de fumar quando eu fui à igreja naquela ocasião. Cada um de nós temos uma decisão a tomar. E quanto mais cedo tomarmos essa decisão, é melhor para as nossas vidas, para o nosso presente e muito mais para o nosso futuro. E também para que possamos garantir a vida eterna. Eu tomei a minha decisão ainda jovem, eu tinha 18 anos de idade. E eu nunca, jamais me arrependi. Eu digo a você, se tens de tomar uma decisão, que seja agora. Queridos, a principal maneira que Deus usa para falar com seus filhos aqui na terra é a Bíblia Sagrada. E eu quero convidar você então, pegue a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, e pegue ela, já deixe aí com você, porque hoje nós vamos ler aqui um pouquinho da Bíblia Sagrada e tirar lições preciosas para a nossa vida. Muito bem. O tema dessa meditação é Restaurando o Reino. Querido irmão e querida irmã, hoje nós estamos comemorando no calendário cristão o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos foi o domingo que antecedeu a crucificação de Jesus. Há cerca de 500 anos antes de Jesus nascer, Deus deu uma profecia especial por meio do profeta Zacarias. E eu quero convidar você, então, a ler o texto que está em Zacarias, capítulo 9, no verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A profecia aponta a vinda de um rei que estaria em Jerusalém, mas não qualquer rei,
um rei que seria também um salvador, humilde e sentado num jumentinho. Queridos, quem seria esse rei que teria a capacidade de salvar pessoas e traria alegria ao povo de Deus? Cerca de 530 anos depois, então, foi revelado quem seria esse rei. E eu quero convidar você a ler agora Mateus capítulo 21, do verso 1 ao 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Sim, Jesus é o Rei justo que traria alegria aos filhos de Deus. A profecia se cumpriu fielmente. E agora eu quero convidar você para lermos o capítulo 21 de Mateus, mas agora a partir do verso 6 ao 11. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. As multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. No domingo anterior à crucificação, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus entrou sentado num jumentinho em Jerusalém e fora aclamado como um verdadeiro rei. Querido amigo e querida amiga, a verdade é que os filhos de Deus precisam reconhecer Jesus como seu verdadeiro rei. Acontece que hoje vemos muitos reis modernos reinando no coração das pessoas. Muitas vezes o que reina na vida das pessoas são os vícios, de outras são pessoas, de outras é o status social, de outras é a sua carreira. Queridos, podemos almejar muitas coisas boas e pessoas no nosso coração. Mas somente Jesus deve reinar na nossa vida. E sabe por quê? Porque Ele é o único Rei que pode nos salvar. Jesus tem restaurado vidas, carreiras, famílias, relacionamentos, saúde. Mas a verdade é que antes de Jesus restaurar qualquer uma dessas coisas, Ele precisa restaurar o reinado dele em nosso coração. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um dos poucos momentos em que a Bíblia relata que, ao invés do que Jesus fez pelas pessoas, foram as pessoas que fizeram por ele. Isso nos mostra que deve partir de nós a decisão de permitir Jesus reinar na nossa vida. Nenhuma outra personalidade ou líder religioso pôde abalar o mundo em apenas 3 anos e meio de ministério. Jesus dividiu a história em antes dele e depois dele. Reis e rainhas ao longo das eras se curvaram perante ele, depositaram aos seus pés as suas coroas. Jesus entrou para a história, para mudar a história. Em seu nome, ricos e pobres, livres e escravos,
intelectuais e ignorantes, todos são reunidos em uma única família. Eu e você precisamos aprender a fazer de Jesus o caminho e não mais um caminho. Eu e você precisamos aprender a fazer de Jesus o caminho e não mais um caminho que temos para seguir. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, nesse domingo, qual a sua disposição para receber Jesus na sua vida? Você deseja recebê-lo como mais um caminho que existe por aí dentre tantos outros? Ou como o caminho, como o verdadeiro rei da sua vida, o verdadeiro rei do seu coração? Havia dois grupos observando a sua entrada triunfal em Jerusalém. Um grupo composto pelos judeus e o outro grupo composto por soldados romanos que observavam toda aquela movimentação. Eu imagino que os soldados romanos deveriam estar lembrando que quando um dos seus generais voltava de guerra, para ele receber uma homenagem especial ou uma entrada triunfal na cidade de Roma, ele precisava ter matado pelo menos 5.000 soldados inimigos. Queridos, é interessante que na entrada triunfal de Jesus, ele for aclamado como um rei. E pouco tempo depois da sua morte e ascensão, na descida do Espírito Santo no Pentecostes, cerca de 5.000 judeus foram batizados. Ou seja, 5.000 judeus morreram nas águas e nasceram para uma nova vida com Cristo. Para que Jesus reine na minha vida e na sua vida, o nosso eu precisa morrer. Queridos, naquele dia, as pessoas receberam Jesus colocando as suas vestes por onde ele iria passar. Receberam Jesus com palmas. E tudo isso para transmitir uma palavra para Jesus. Elas queriam transmitir: Jesus, nós aceitamos o Senhor como sendo o nosso Rei. Nós aceitamos que o Senhor seja o verdadeiro Rei da nossa vida. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga que me ouve, convide hoje Jesus para reinar na sua vida. Permita que Jesus restaure hoje o trono dele em seu coração. Eu quero convidar você nesse momento para ouvir um louvor que foi preparado com muito carinho para esse momento. E em seguida, nós iremos fazer uma oração final. Boa noite a todos e espero que esse louvor toque seu coração. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de
autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras que venham me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até grita que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido, que é poderoso pra me fazer além. Essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Aprendemos sobre a importância de reconhecermos que Jesus precisa reinar na nossa vida. E queremos te convidar, Senhor Jesus. Queremos te convidar a entrar no nosso coração e estabelecer o seu trono. Tira do nosso coração tudo aquilo que tem ocupado o teu lugar. Tire do nosso coração tudo aquilo que tem atrapalhado para que o Senhor reine em nossa vida e dirija a nossa vida. Eu quero colocar também cada pedido de oração que as pessoas têm feito nessa noite em teu altar de graça. Nós oramos e agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Aguardo você amanhã no mesmo horário. Que Deus te abençoe.